Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Eu quero deixar aqui um grande testemunho que Deus fez na minha vida. E eu creio que através deste testemunho posso alcançar muitas almas que estão lá fora. Na verdade, Jesus é bom nas nossas vidas. E muitas vezes Deus quer falar conosco. E muitas vezes nós precisamos ouvir uma mensagem. E foi isso que aconteceu comigo quando eu estava no mundo. Eu, com 7 anos de idade, perdi a minha mãe muito cedo. Eu lembro que ela era da Congregação Cristã do Brasil e eu ia para a igreja com ela, né? Eu ia para a escola, que eu lembro que ela era uma mulher que se dedicava muito à escola também. Em primeiro lugar, ela se dedicava muito a Deus e também ela era uma professora ótima, que os alunos gostavam dela. Eu lembro que quando eu ia com ela para a escola, eu era criança. E ali com 7 anos de idade eu acabei perdendo a minha mãe. Minha mãe deu um infarto nela. Eu lembro que quando ela estava passando mal, eu fui adotado, né, meus irmãos? Eu era recém-nascido quando eu fui adotado com esta família, com a minha mãe adotiva, e ela era da Congregação Cristã. E de repente eu fui crescendo aos 7 anos, eu ia para a escola quando eu lembro que 7 anos de idade, ela faleceu. Meu pai, ela estava doente, ela estava com falta de ar. E quando meu pai coloca ela dentro de um Fusca, entra a rua para subir sentido ao hospital, a porta do Fusca acaba abrindo e ali ela já tinha tomado um infarto, ela já tinha perdido o ar. E ali Deus recolhe ela e ali eu comecei a ficar solto. A partir dos 7 anos, comecei a ficar solto nas ruas, comecei a fazer coisas que diante dos olhos do Senhor era uma decepção. E ali eu comecei a conhecer as coisas erradas, comecei a aprontar nas escolas, comecei a ser um aluno rebelde, comecei a andar com pessoas que tinham nível pior do que a mim, e ali eu fui me envolvendo, né, meus irmãos? Eu fui crescendo solto na rua e meu pai já não aguentava mais eu. Meu pai falava para mim que quando eu completasse 18 anos, ele ia mandar eu embora de casa. E foi indo. Quando eu completei 11 anos, 10, 11 anos, já estava no meio dos rapazes da vida do crime. Comecei a cheirar cocaína muito novinho. Lembro que eu era muito viciado em cocaína e ali minha vida estava de pior para pior. Fui crescendo um jovem rebelde, desobediente. Meu pai já não me aguentava mais. Meu pai já tinha perdido a minha mãe. E ali meu pai falava que quando eu completasse 18 anos, ia mandar embora de casa. Fui muito humilhado pelo meu pai. Meu pai deixava eu de joelho das meio-dia até as meia-noite, com a mão esticada no guarda-roupa. E ali eu fui crescendo rebelde. Ele colocava até feijão, aleluia, nos meus joelhos, para que eu ficasse com as mãos esticadas. E ali eu fui crescendo, fui me revoltando. Ali eu já estava envolvido nas drogas, aparecia só no outro dia. As pessoas falavam que eu estava morto, um jovem morto. A mãe das pessoas não deixava as crianças andar comigo porque era um jovem muito rebelde, para não levar essas crianças para o mal, porque eu também estava no caminho errado. Na verdade, ninguém queria ver seus filhos fazendo coisa errada. E ali eu fui crescendo, fui me envolvendo, fui conhecendo pessoas das más amizades, fui carregando armas para aqueles que já tinham experiência na vida errada, né, que se chama como aviãozinho, né? E eu comecei a carregar arma para essas pessoas. E ali eu comecei a usar droga, comecei a fumar maconha, comecei a cheirar cocaína. E minha vida estava de pior para pior. Um jovem muito rebelde, usado na mão de Satanás. E comecei a me envolver, comecei a entrar no tráfico. Fiquei 5 anos traficando e meu pai não via a hora de eu completar 18 anos. O primeiro assalto, eu comecei a roubar as escolas. Comecei a roubar as cantinas das escolas, comecei a fazer coisas piores, roubar os para-raio das escolas quando era jovem. E ali eu fui me envolvendo com o crime, né? Fui conhecendo pessoas mais velhas, até que chegou um dia que tinha um jovem que tinha uma pistola de plástico, né? E ali nós usava muita droga e tinha um jovem que tinha uma pistola de plástico.
e nós inventamos de fazer um assalto, né? Eu lembro que eu era o de menor, eu era o caçula no meio deles, eles eram tudo de maior, e eu fui fazer um assalto com esses jovens. E um desses jovens, a polícia pegou, e os outros fugiram, nós fugimos, né? Quando eu estava na vida errada, eu dei minha bicicleta para o jovem fugir, outro que estava de carro fugiu, e pegaram esse jovem, e dentro de uma loja, ele estava roubando, e eu estava com a bicicleta, dei para outro jovem fugir, e eu fui a pé. Quando eu cheguei na casa do jovem que fugiu, eu fiquei lá na laje, do nada o polícia da civil traz esse jovem dentro da viatura, esse jovem acaba entregando nós tudo, e ali pega eu em cima da laje, com um monte de droga, ali era biqueira, eu ficava no meio deles, dos traficantes, ali eu peguei as drogas, eu sabia que a polícia ia subir, eu peguei as drogas e joguei tudo na laje, né, porque se pegasse ia dar mais problema. Esse jovem acabou levando a polícia. Ali pegaram eu e os outros dois tinham fugido, né? Pegaram eu jovem, então aí fui para a FEBEM com 13, 14 anos, fui parar na FEBEM. E o jovem que entregou nós, ele acabou indo para a cadeia e eu fui para a FEBEM. Fiquei 6 meses ali na Semi-Liberdade do Brás, fui para o USB do lado do fórum, depois fiquei 6 meses, né, na FEBEM, fui para o IP7, essa FEBEM até conhecida que tem lá da estação do metrô do Brás, um prédio amarelo. Fiquei ali naquele prédio amarelo e ali eu fui para a Semi-Liberdade, fiquei uns 6 meses na Semi-Liberdade, só podia sair no final de semana para estudar e no final de semana eu ia para casa. E a semana toda eu estudava, voltava para a Semi-Liberdade, né, e final de semana eles liberavam para ir para casa. E aí eu fui me envolvendo, aí eu saí da FEBEM, comecei a me envolver em coisas piores, comecei a assaltar, comecei a traficar, extrair muitas vidas. E ali eu estava cada dia mais me afundando, né? Mas quando Deus tem uma obra na vida de uma pessoa, a pessoa pode estar no crime, nas drogas, pode estar no meio da facção, mas quando Deus tem uma obra, Deus tira esta pessoa, né? A pessoa não morre antes de Deus cumprir a promessa. E ali Deus estava fazendo o mover, né? Eu não sabia que hoje eu estaria na presença de Deus, mas Deus ele nos surpreende nas horas mais que nós precisamos. E eu comecei a me envolver no tráfico, comecei a traficar, comecei a assaltar, era 3, 4 assaltos por dia, as quadrilhas, com um monte de revólver, né, droga, ostentando, fazendo tudo que não agradava a Deus. Ia para o meio da macumba, vivia indo para o centro de candomblé, usando guia, e todos os dias era enquadro da polícia. Eu era muito perseguido pela polícia. Todos os dias era 3 enquadros, 4 enquadros pela polícia. E era terrível quando era jovem, menor, aprontei muito, né? Comecei a roubar os caminhões da Coca, comecei a roubar tudo que via na minha frente, eu metia, o diabo usava eu para meter o revólver, né? Porque esse mundo, a palavra de Deus fala que o mundo já era maligno. Então comecei a me envolver porque eu cheirava muita cocaína, e a cocaína, ela come a mente da pessoa, ela deixa a pessoa muito maldosa, né? Ela deixa a pessoa muito nervosa. E o diabo estava destruindo a minha vida. Fiquei 5 anos traficando no tráfico, comecei a se envolver com pessoas piores do que eu, e comecei a fazer muitos assaltos ali, eu perdi muitos amigos na vida do crime, perdi muitos amigos mesmo, eu ia para macumba, levava bala de fuzil, levava charuto, levava garrafa, e ali o diabo estava me enganando, e muitos que iam comigo para o centro de macumba, desceram a sepultura, e hoje eu estou aqui para contar o testemunho que Deus fez na minha vida, né? E assim foi indo, né? Eu comecei a conhecer os jovens, comecei a assaltar, comecei a fazer muitas coisas terríveis, dava muito trabalho para a polícia, fugindo da polícia, perdi muitos amigos e hoje eu estou aqui para a glória de Deus, né? Porque Deus ele sempre salva aqueles que estão perdidos para contar um grande testemunho para alcançar muitas almas, não é verdade? E a palavra de Deus diz no capítulo de João 10:10 que o ladrão não veio senão matar, roubar e destruir. Jesus, quando tem uma obra na vida do homem, ele pode estar no fundo do poço, ele pode estar no meio das drogas, do crime, mas Jesus ele tem poder para libertá-la, esta vida. E ali, meus irmãos, eu
comecei a me envolver andando de carro, de moto, era muito dinheiro, andava das roupas de marca, sapatos mais caros, e eu sentia que eu era como se diz, porque a pessoa que está nesse mundo, ela anda de nariz desempinada, ela acha que ela é alguma coisa, mas realmente ela não é, né? Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo usa a vida das pessoas. E eu estava sendo um jogo usado pelo diabo, mas sempre eu tinha muito temor a Deus. Eu falava sempre para Deus: Deus, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais essa tristeza, essa angústia. E ali Deus estava fazendo a obra na minha vida, e eu não sabia que era o trabalhar de Deus. Eu ficava chorando, né? Eu sofri muito. Meu pai já não deixava mais comer. Meu pai trancava a porta para mim. Eu fiquei me revoltando, e vivi muitos roubos, né? Muitos assaltos, e sempre falava: se a polícia viesse, eu ia morrer no crime, eu ia dar tiro na polícia. A minha missão não era tirar a vida de inocente, mas era, se a polícia vinsse. Mas para a glória de Deus, graças ao bom Jesus, hoje estou aqui contando esse testemunho, os livramentos que Deus me deu, porque Jesus é bom nas nossas vidas, não é verdade? Hoje eu sinto feliz de estar na presença de Deus. Então, quando Deus muda, não perde a sua esperança, não perde a sua fé de ainda um dia sair dessa vida, porque Deus, ele tem poder para libertar e transformar a sua vida. E ali eu fui me envolvendo, fui andando com facções criminosas, fui parar lá em Araçatuba para fazer assaltos, roubos, todos os roubos que aconteciam ali, via no jornal que nós fazia coisas terríveis, andava armado, para cima e para baixo, louco de cocaína, louco de pó, com um revólver, com um oitão na cintura, e ali o diabo estava acabando com a minha alma e estava me usando para destruir a minha vida. Aí quando chega a 18, 19, 21 anos, eu fui parar na cadeia de CDP de Pinheiros. Fiquei 2 meses e ali eu vi que realmente não era aquela vida que eu queria, e Deus colocou ali para aprender se é isso mesmo que eu queria. Hoje, Deus, ele fez uma grande obra, e quando eu estava ali, saí da cadeia, estava envolvido com facção, não cheguei a entrar, mas estava sendo participante. E Deus usava as senhoras para falar comigo que Deus ia fazer uma grande obra. E eu não acreditava. Até quando eu fui na macumba uma vez, o pai de santo era afeminado, e o diabo falou na boca dele que eu nunca mais ia ser mesmas pessoas. E hoje eu estou aqui na presença de Deus contando esse grande testemunho que Deus tem poder para salvar quem Ele escolheu desde o ventre da sua mãe. Este é o testemunho que eu tenho para deixar, que hoje estou bem com Jesus, estou firme com Deus, e hoje eu me sinto feliz, porque quando eu estava no mundo eu não tinha nada, eu tinha tudo no mundo, mas era um mundo passageiro, um mundo iludido, a qual o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não perde essa esperança, entregue os caminhos para o Senhor e Ele tudo fará na sua vida, e eu creio que através desse testemunho Jesus vai salvar muitas almas em nome de Jesus.